Teu olhar te acompanhará, primeiro Coríntios 6. Por ti. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé para lermos a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 12 até o versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Senhor, sozinho vaguei pelo mundo, faltava-me a direção, sucumbi sem alento, era sem afeição, procurei ser feliz e não achei, mas um dia encontrei com Jesus, que ofegante carregava cruz, em seus passos feliz caminhei. Hoje sou feliz com Jesus a meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Sozinho andava em trevas, sem Deus, sem paz e sem luz. O caminho eu não sabia deste mundo que eu vou, mas em Cristo Jesus, o Senhor, encontrei o excelente guia, pois é Ele que ao céu me leva, o seu sangue me faz justo. Hoje sou feliz com Jesus a meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Agradeço a oportunidade da presença. Aleluia! Como é bom louvar ao Senhor, queridos. Louvado seja Deus. O Senhor abençoe com Isaac. Gostaria de convidar você a manter a sua Bíblia aberta aí no texto de 1 Coríntios, capítulo de número 5. Estaremos lendo, tratando capítulos 5 e capítulo 6 nesta oportunidade. Então mantenha aí a sua Bíblia aberta. Estamos estudando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós, neste quarto encontro, estaremos estudando esses dois capítulos 5 e 6. Esses dois capítulos basicamente tratam da impureza na igreja de Corinto, trata dos litígios entre os irmãos e também evidencia que o nosso corpo é um membro de Cristo. O corpo do crente é um membro de Cristo. Capítulo número 5. Paulo adverte os membros a não se associarem àqueles que intencionalmente decidem pecar. É a primeira advertência, primeiro assunto aqui do capítulo 5. Paulo ele já introduz aqui o capítulo 5 fazendo uma severa advertência para que a igreja, os irmãos, não se associem com aqueles
que intencionalmente decidem pecar. Paulo, ele faz aqui uma alegoria a respeito da pessoa que assim se comporta, que peca intencionalmente dentro da casa de Deus. E antes de trazer aqui a alegoria que Paulo nos apresenta, eu gostaria de convidar você a pensar num cesto bem bonito, com frutas bonitas, bem maduras, no entanto, frutas em perfeito estado. Agora imagine um fruto estragado, um fruto podre, no meio desta cesta. O que aconteceria com os demais frutos em volta desse, que estão ligados a esse fruto podre? Você imagina o que ia acontecer imediatamente? Os frutos que estão ligados naquele fruto estragado, a tendência deles é estragar-se também, a tendência deles é apodrecerem também, e os que estão ligados nos demais, assim sucessivamente, até estragar a cesta inteira de frutos. Por mais nobres, por mais perfeitos, por mais deliciosos que eles sejam, eles virão a ser estragados pela influência daquele fruto podre dentro daquela cesta. Ao estudar o primeiro e o segundo versículo deste capítulo 5, nós identificamos um pecado contra o qual os membros coríntios não haviam tomado nenhuma providência disciplinar. E este pecado é a fornicação. Refere-se a qualquer relação sexual fora do casamento. Parece que um dos membros da igreja de Corinto havia cometido pecados sexuais com uma madrasta, com a sua madrasta. Paulo denuncia e dá a entender que era isso que estava acontecendo naquela igreja. Mas o que deixava Paulo pasmado, mais do que o pecado daquela pessoa que havia cometido, daquele rapaz, dá a entender que era um homem, era a indiferença da igreja de Corinto ao pecado daquele homem, a indiferença dos líderes daquela igreja ao pecado daquela pessoa que havia cometido e não havia se arrependido. Aquela pessoa estava levando uma vida normal dentro da igreja, como membro comum da igreja, mesmo tendo cometido um pecado tão grave. Infelizmente, queridos, em nossos dias, na nossa geração, nós estamos vivendo uma vida tão pós-moderna que muitos pastores, muitos líderes estão sendo complacentes com esse tipo de prática ou outras práticas mundanas, pecaminosas dentro da igreja, fazendo vista grossa, se comportando indiferentemente ao pecado do povo, ao pecado das pessoas, e isto causa uma normalidade dos fatos. A indiferença da liderança causa uma normalidade dos fatos. As pessoas vão praticar tais fatos sem sequer ficar com a consciência pesada, porque se torna uma coisa comum. A expressão aí no versículo 2, ter sido dentre vós tirado, dá a entender que Paulo, se ele estivesse presente na igreja, ele já teria tirado aquela pessoa do meio da igreja, ele já teria excomungado aquele indivíduo do meio da igreja. E aqui ele dá ordem, mesmo por carta, ele diz: mesmo eu estando ausente no corpo, mas presente no espírito, eu já deliberei no espírito que este tal seja entregue a Satanás, para que o seu corpo seja dilacerado pelo inimigo, para que pelo menos porventura a sua alma seja salva. Paulo está dando uma ordem para que se abra um processo disciplinar contra aquele indivíduo que tal fato havia cometido. Paulo estava chamando a atenção dos líderes da igreja de Corinto para não ficarem indiferentes
com a prática pecaminosa no meio da igreja, porque a igreja que assim se comporta, amados, ela está fadada ao fracasso, ela está fadada ao mundanismo. Nós não podemos nos conformar com este mundo, já nos aconselha Paulo. Nós precisamos nos incomodar com o pecado. Quando o indivíduo peca e não se incomoda, a igreja precisa tomar uma atitude, mas não podemos viver indiferente. A disciplina ao indivíduo que peca na igreja, ela tem basicamente 3 propósitos. O primeiro propósito é ajudar o pecador a se arrepender. A disciplina na igreja, ela não é para perseguir o crente, ela não é para mandar o crente para o inferno, pelo contrário, é para levar este crente a refletir no seu pecado, na sua falha, e vir ao arrependimento. Tem gente que fica triste quando é disciplinado, tem gente que fica envergonhado, muda de igreja e passa a congregar em outra igreja, como se nada tivesse acontecido, debaixo de um processo disciplinar em outra igreja, congregando em outra igreja, como se tudo estivesse correto. Eu não vou voltar lá não, porque eu tenho vergonha, o pastor expôs o meu problema para todo mundo. Mas quando o pai castiga o filho, é para o filho não pecar de novo, é para o filho não fazer de novo aquele mal feito. É verdade ou não é? Quando o pai deixa de castigar o filho, a Bíblia diz que o pai não ama o filho. O pai, ele castiga o filho a quem ele ama. A disciplina, o processo disciplinar de um crente que pecou, que falhou, é exatamente para ajudar este crente a arrepender-se, é para não permitir que esse crente se perca. Segundo motivo, para proteger aqueles que podem ser prejudicados por suas ações e crenças. Lembra do fruto podre no meio dos outros? Se eu não tirar o fruto podre do meio dos outros, os demais frutos irão absorver a umidade, a podridão daquele fruto do centro, e em pouco tempo também estarão estragados. Assim também é na igreja de Deus, queridos. Se o pecado ele não for corrigido, se ele não for cortado pela raiz e não for lançado fora, ele vai influenciar as pessoas que estão em volta. O problema do pecado tem que ser resolvido de uma vez por todas. Nós não podemos ser complacentes com o pecado. Eu gosto de fazer uma comparação entre resolver o problema do pecado com a figura de Davi e Golias. Davi, quando ele lançou a pedra e acertou a testa de Golias, um local mortal, frontal ali, Golias caiu. Davi correu para cima do gigante, sacou da própria espada do gigante e decepou o dedo mindinho do gigante, foi isso? Decepou a mão direita do gigante, foi isso? A perna direita para o gigante não andar mais, foi isso? Ele cortou a cabeça, amados. Ele arrancou a cabeça fora. Você já viu alguém sem dedo caminhando por aí? Certamente já viu. Você já viu alguém sem mão caminhando por aí? Eu já vi pessoas sem os 2 braços. Você já viu pessoas sem perna caminhando por aí? Certamente você já viu pessoas banguelas caminhando por aí, mas você nunca viu uma pessoa sem cabeça caminhando por aí. Assim também deve ser o pecado. Se você tirar só uma perninha dele, ele vai caminhando, castigando atrás de você, ele vai te perseguir a vida toda. Resolva o problema do pecado de uma vez por todas, aleluia. Corte ele pela cabeça, aleluia, senão ele vai te perseguir e ele vai te fazer vergonha naquelas horas. Portanto, mate o gigante, tá, queridos? No verso 2 ainda, Paulo, ele está falando, repreendendo os líderes da igreja de Corinto. Ele diz assim: e vocês nem se entristeceram por isso. Paulo, ele estava assim, tão frustrado com aquela atitude dos coríntios, porque na visão dele, era para a igreja toda ter se entristecido, amados, com uma atitude daquela de um membro.
mas eles nem sequer se entristeceram. Nós precisamos nos entristecer com a presença do pecado, com a influência do pecado nas nossas vidas. Paulo expressa qual deve ser a atitude normal de uma igreja cheia do Espírito Santo em caso de imoralidade entre os seus membros professos. Aqueles que aceitam o conceito bíblico da santidade de Deus e de sua aversão ao pecado sentirão tristeza ao pecado, sentirão tristeza quando ver um caso, fato de pecado entre si ou à sua volta. Nós precisamos nos incomodar com a presença do pecado, com a prática do pecado, porque o pecado não nos pertence mais. Nós não somos mais deste reino, o reino do pecado. Nós agora fomos feitos filhos do reino, do Filho do seu amor, louvado seja Deus, comprados e lavados no sangue do Cordeiro. Versículos 6 e 7. Observe a analogia usada pelo apóstolo Paulo para expressar ou para explicar por que aquele indivíduo deveria perder a sua condição de membro da igreja. Ele comparou ao fermento, a levedura. O fermento é uma levedura que se coloca na massa do pão para que esse pão venha inchar. Mas esse fermento, ele além de causar o crescimento da massa do pão, ele também deteriora o pão. Ele faz com que esse pão venha a mofar, venha a estragar. Um pão sem fermento, ele vai demorar muito mais tempo a se estragar, a se deteriorar. Então o fermento, ele compromete toda a massa, a levedura compromete toda a massa. Quem é o fermento aqui nesta analogia de Paulo? O fermento é o pecado. E a massa, quem é? A igreja do Senhor Jesus. Nós somos a massa. E do mesmo jeito que um pouquinho de fermento leveda, contamina ou influencia toda a massa, assim também é o pecado, a presença dele em um membro da igreja. Ele influencia na dispensação espiritual do corpo inteiro. Muitas vezes, por causa de um membro, a igreja inteira adoece. Principalmente quando este pecado é exposto e a igreja faz de conta que foi apenas um tropeção na calçada da esquina. O fermento, ele prejudica toda a massa, o pecado, ele prejudica toda a igreja. Se nós escolhermos associar aquelas pessoas que abraçam o pecado, nós podemos ser influenciados pela iniquidade dessas pessoas. É por isso que Paulo diz: nem vos associeis com essas pessoas, não se aproximem. Lendo os versículos 9 a 11, nós identificamos o conselho que Paulo deu aos coríntios para ajudá-los a aplicar o princípio ensinado no versículo 6. O versículo 6 está exatamente, versículo 6 do capítulo 5, tá? Ele está dizendo: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? E aqui do versículo 9 a 11 ele vai nos dar diretrizes como lidarmos com a questão do fermento, com a levedura, ou seja, com a proliferação do pecado no meio do corpo de Cristo. No versículo 9 ele diz: não vos associeis com os que se prostituem. Não vos associei com as pessoas que se prostituem, com as pessoas que pecam deliberadamente. E aí no versículo 10, Paulo, ele faz uma explicação muito clara, e eu gostaria de ler para você o versículo 10. Ele diz assim: isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Quando Paulo está dizendo, queridos, para nós não nos associarmos com os que se prostituem ou praticam iniquidade, ele não está se referindo, igreja, às pessoas ímpias, às pessoas lá de fora, porque ele diz: se assim fosse necessário, fosse sair do mundo. Não dá para viver no mundo sem conviver com pessoas
dessa estirpe. Então quem são esses adúlteros que Paulo diz no versículo anterior, para nós não nos associarmos a ele? O versículo 11 traz a resposta: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for. Está vendo? Dizendo-se crente, dizendo-se cristão, for devasso, for avarento, for idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. É com esse tipo de gente que Paulo está alertando os coríntios a terem cuidado, porque Paulo observou que tinha gente dessa estirpe dentro da igreja de Coríntio, e os coríntios estavam vivendo com eles como se normalmente fosse, sem nenhuma aversão, sem nenhum incômodo. Versículos 12 ao 13, ainda do capítulo 5, aprendemos que os líderes da igreja têm a responsabilidade de julgar e disciplinar os que cometem transgressões graves. Aqui no versículo 12 e 13, Paulo está explicando que essa responsabilidade é a responsabilidade da igreja. Nós, como líderes, a igreja tem a sua liderança local, sua liderança eclesiástica, e essa liderança está incumbida, inclusive, de tratar destes problemas. A liderança que negligencia esses problemas, ela está incorrendo num erro grave e proporcionando à igreja a permanecer neste erro. A pessoa que assim age, ela deve ser julgada, primeiro, para o seu próprio bem, como eu já disse anteriormente; segundo, para preservar a pureza da igreja; e terceiro, para preservar o testemunho de Cristo no mundo. A igreja que não corrige os infratores, ela fica banalizada. O mundo olha para a igreja e não a vê como uma igreja santa, como uma igreja diferenciada, como um povo diferente. E pior ainda, profana o evangelho, profana o nome de Jesus Cristo. Então a correção do pecado na igreja é exatamente para corrigir o indivíduo, para preservar a igreja e para também preservar o nome de Jesus em alta estima na sociedade em que nós vivemos. Amém, queridos? O capítulo de número 6, vamos lá, passando a página do capítulo 6. Nós vamos para a segunda parte do capítulo 6 primeiro, depois a gente volta para a primeira parte, porque a segunda parte ela dá aí um complemento do que nós estamos falando aqui no capítulo 5. Dos versos 12 ao 20, Paulo ensina a respeito da união e da lei da castidade. Paulo ele traz este ensinamento aos coríntios. Os coríntios daquela época, irmãos, eles tinham uma reputação de serem imorais, e muitos promoviam a ideia de que o corpo era feito para os prazeres. Eu disse aqui no nosso último encontro, estudando os capítulos 3 e o capítulo 4, que havia alguns irmãos, principalmente aqueles do grupo de Cristo, que diziam: eu sou de Cristo, que tinham a audácia de irem ao templo idólatra da grande deusa Diana, de participarem ali de orgias, de coisas atribuídas à idolatria e ao próprio corpo, porque a prostituição é um pecado que o homem comete no próprio corpo. E mesmo assim essas pessoas diziam que não tinha nenhum problema espiritual, não perdiam a comunhão com o Senhor, porque o Senhor já tinha lavado elas, então elas estavam isentas de qualquer coisa, por mais que elas pecassem, por causa da graça de Cristo. E Paulo ele explica isso nos capítulos anteriores, e vamos falar disso ainda posteriormente nos próximos capítulos. Portanto, queridos, tinha alguém ali que tinha essa visão, que eles poderiam fazer qualquer coisa, que nunca iriam perder o seu tesouro eterno. Nos versos 13 ao 17, o apóstolo Paulo ensinou que o nosso corpo, ele foi criado para cumprir os propósitos do Senhor e não para ser dedicado à prostituição. O apóstolo Paulo, ele afirma no versículo 16 que o homem que se junta a uma meretriz, ele se torna uma só carne com ela.
No versículo de número 17, Paulo nos orienta que aqueles que se unem à igreja, aqueles que se unem a Cristo, ele se torna um com Cristo, se torna membro espiritual do corpo de Cristo. Portanto, logo é exatamente o inverso do que ele está dizendo no versículo 16. No versículo 16, aquele que se une a uma mulher se torna um corpo com ela. No versículo de número 17, aquele que se une a Cristo, a igreja de Cristo, se torna um só em espírito com Cristo, se torna um membro do corpo de Cristo. Aleluia! Portanto, vamos ficar com este conselho, vamos permanecer unidos a Cristo, unidos à santidade, ao conselho de Cristo através da sua palavra. Olha o que diz no versículo número 18: fugir da prostituição. Paulo ele faz uma apelação aí no imperativo para que os irmãos de Coríntios fujam da prostituição. Não está dizendo, amados, só para virar as costas, não está dizendo para fazer um carinho na prostituição e ficar se achando: eu sou forte, eu sou crente o suficiente, eu sou salva, já tem muitos anos, jamais eu vou incorrer no erro desse, eu posso correr todos os riscos, que eu não vou cair jamais. Não, Paulo está dizendo assim: fugir. O que é fugir, amados? É correr para bem longe, é correr apressadamente, é correr para se desenlaçar, para se desprender. Porque, amados, não existe mulher forte, não existe homem forte para este tipo de comportamento. Nós precisamos ter a graça de Cristo nas nossas vidas, sim. Nós precisamos ser cheios da presença de Deus, sim. Mas nós precisamos vigiar. Até o diabo, a palavra de Deus manda a gente enfrentar. O que é enfrentar? O que é resistir? É partir para o encontro, para o confronto. E a Bíblia diz que ele fugirá de vós. Mas quanto à prostituição, a Bíblia fala o seguinte: fugir da prostituição. Você acha que se José, aquele rapazinho lá no Egito, não tivesse fugido, ele não tinha caído com a mulher de Potifar? Certamente que sim, queridos. Precisa fugir da aparência do mal, fugir da aparência do mal. Homens casados, fugir da aparência do mal. Jovens solteiros, jovens mulheres solteiras, fugir da aparência do mal. Louvado seja o nome do Senhor. O homem casado tem que se policiar, ter o seu lugar. Não podemos brincar qualquer tipo de brincadeira. Temos que ter cuidado para não incorrermos, não sermos mal interpretados por outrem. Prossigamos. Paulo nos ensina que o nosso corpo é o templo de Deus. E sendo o templo de Deus, como este corpo pode se tornar um membro de uma meretriz, pode se tornar um instrumento para Satanás? É incompatível, Paulo defende. Se nós somos habitação do Espírito de Deus, templo do Espírito Santo, nós precisamos honrar este templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar, nós precisamos proteger, nós precisamos mantê-lo limpo, porque o Senhor não habita em meio de imundícia, de impureza. Olha o que diz o versículo 19 e o versículo de número 20 do capítulo de número 6. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós e proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Observe, queridos, que Paulo, no versículo número 19, ele está dizendo o seguinte: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, proveniente de Deus,
em que vocês não são mais de vocês mesmos, nós não andamos mais em nós, queridos, nós caminhamos segundo a orientação do Espírito Santo de Deus, segundo a orientação da palavra de Deus. Nós agora não somos mais escravos do pecado, escravos do mundo, escravos de Satanás. Nós agora somos propriedade peculiar de Deus, aleluia, propriedade exclusiva de Deus. E se nós somos propriedade de um Deus santo, logo nós precisamos nos apresentar diante dele com santidade, aleluia. Nós somos comprados com alto preço, com um bom preço, diz o apóstolo Paulo no versículo 20. Nós agora devemos servir ao Senhor no corpo e no espírito. Pastor, no corpo também? E aonde fica aquela tese de que Deus só quer o espírito, que o corpo é matéria e para o pó irá? Eu gosto daquela canção, versículo 5, hino 5 da harpa cristã: Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor. Deus, queridos, Ele está interessado no nosso espírito, porque o nosso espírito é adorador, sim, mas Ele está interessado na casa dele aqui na terra. Ele não habita nesse templo bonito como você está vendo, com essa placa com o nome dele aqui atrás de nós, irradiando luz para todos os lados. Ele não habita aqui neste púlpito, neste lugar que é sagrado, onde o pastor se coloca, se projeta para pregar a palavra. Ele não habita em casa feita por mão de homem ou artifício na terra. Ele habita no coração contrito, no espírito contrito, aleluia. Ele habita no coração do homem humilde. Louvado seja o nome do Senhor. Você é templo do Espírito Santo, aleluia. Portanto, queridos, devemos fugir da prostituição e santificar o nosso corpo. Se somos cristãos, nosso corpo é templo do Espírito e jamais deve ser profanado por quaisquer tipo de impureza ou mal proveniente da imoralidade, nos pensamentos, nos desejos, nos atos, nos filmes, nos livros, nas novelas, nas revistas, nas séries, no TikTok, no WhatsApp, em qualquer lugar, queridos. Nada pode profanar o nosso corpo, porque ele é templo e morada do Espírito Santo, aleluia. Devemos viver de tal forma que glorifiquemos a Deus através do nosso corpo, aleluia. Voltaremos agora à primeira parte do capítulo 6, aonde nós estaremos tratando de intrigas, de contendas entre os irmãos. Versículo 1 do capítulo 6, Paulo começa assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Paulo também está fazendo uma repreensão àquela igreja na cidade de Corinto. Quando ocorrem disputas banais entre irmãos, isso deve ser julgado dentro da igreja e não na justiça secular. E Paulo até diz assim: eu me admiro que tem entre vós essas contendas, essas questões, porque a orientação de Deus é que a gente negue-se a si mesmo, não é verdade? É que a gente considere o nosso irmão superior a nós, mais importante do que nós. E se a gente assim se comportar, dificilmente nós teremos litígios com os nossos irmãos. Mas Paulo está falando aqui, porventura, as picuinhas, como a gente usa aqui, né, no nosso meio, que não seja levado para o ímpio, para a justiça secular, mas que seja tratado na igreja, com a autoridade eclesiástica da igreja, aleluia. Isso não significa que o crente não possa ir à justiça em casos mais graves, ligados a incrédulos, ou até a próprio crente. O propósito de Paulo aqui
não é dizer que, não é colocar que a gente tem que sofrer todos os danos a despeito de todas as situações, porque Paulo, ele mesmo recorreu à justiça secular mais de uma vez. Quando ele apelou para César, por exemplo, ele estava recorrendo à justiça secular. Paulo, ele não está dizendo também que nós podemos estar livres para abusar das pessoas mais pobres, carentes ou indefesas, dos órfãos, das viúvas, dos desempregados. Não, queridos. Ele só está dizendo que os litígios pequenos, as coisas picuinhas, os desentendimentos, eles devem ser resolvidos aqui, na casa de Deus, na presença de Deus. Porque aqui, amados, o problema é solucionado e sarado, tratado. Na justiça secular, o problema pode até ser solucionado, mas a ferida muitas vezes dura para o resto da vida, verdade ou não? Então, a agência de tratar problemas chama-se a Igreja de Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Prossigamos. No versículo 9, Paulo, ele fala que os injustos não herdarão o reino de Deus. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Que injustos são esses? Mais uma vez eu volto a dizer que Paulo não está se referindo às pessoas lá fora. Paulo está se referindo aos injustos que se dizem e não são, aqueles que estão dentro da igreja, compondo o corpo de Cristo. No entanto, a sua conduta não é condizente com uma pessoa nascida de novo, comprada e lavada no sangue do Senhor. Paulo, ele afirma que as pessoas que praticam o pecado e pensam que está justificado, santificado, a sua salvação está garantida, ele afirma que isso é um ledo engano, e ele fala disso em várias outras passagens, como por exemplo Gálatas capítulo 5, versículo 21, ainda Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6, ele trata dessas questões, que aquele que peca, que aquele que é injusto, ele não herdará o reino de Deus. Versículo 11, ele afirma que nós somos justificados pelo Espírito Santo. Essa justificação no Espírito e pelo Espírito é para nos tornar puros, santos diante do Senhor. Não nos dá liberdade de sairmos por aí fazendo o que a gente deseja, o que dá na teia, como diz o ditado popular. Nós somos justificados para ser santos, puros, justos, permanecer fiéis na presença de Deus, na presença do Todo-Poderoso. Portanto, nós somos lavados e justificados pelo Espírito Santo. Nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo no Calvário. Sim, uma vez fomos justificados, mas todos os dias também nós somos justificados pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Veja o que diz o versículo 11: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido justificados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A presença do Espírito Santo nas nossas vidas também nos justifica. Aleluia. Portanto, amados, eu quero concluir o estudo desses 2 capítulos, mas eu gostaria que ficasse bem fixado no teu coração estas 3 premissas que foram tratadas, esses 3 problemas que foram tratados aqui. Qual foi o primeiro problema que foi tratado? A impureza na igreja de Corinto. Segundo problema, litígio entre os irmãos da igreja. E terceiro problema,
Ou terceira situação, o nosso corpo, ele é um membro de Cristo, e como membro de Cristo, precisa ser guardado do pecado, santificado, e nós somos o responsável por santificar este corpo, templo do Espírito Santo. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê graça para você permanecer, aleluia, santo como o corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, e longe da impureza sexual, longe das iniquidades, longe dos litígios, das brigas, das contendas, das dissensões, tanto na igreja, como no trabalho, como na vizinhança, como na sociedade de forma geral. Que o Senhor te abençoe, te dê graça e te dê oportunidade, você que ainda não confessou a Cristo como Salvador, de confessar a Jesus como teu único e suficiente Salvador, e terá vida eterna para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe.